Jesus é criador ou criatura? Nesta jornada de reflexão na Palavra de Deus, exploraremos uma das questões fundamentais, que é a natureza de Jesus Cristo. Será que Ele é o Criador do universo ou uma criatura criada por Deus? Em João 1:1, lemos: "No princípio era o Verbo." Essa declaração apresenta uma aparente contradição? É desafiador encontrar uma linguagem adequada para descrever algo que ocorreu fora do tempo, como a eternidade, para falar das coisas que existiam antes do tempo. O termo antes é intrínseco ao tempo e não se aplica a realidades que transcendem o tempo. Até onde nossa mente pode retroceder antes de encontrar os limites do tempo? No princípio, é a expressão escolhida pelo Espírito Santo ao inspirar o apóstolo João para designar esse momento eterno. É como se estivéssemos traçando uma linha infinita e colocando um ponto nela, declarando: este ponto será o começo do tempo. Tudo antes dele é eternidade. Em seguida, colocamos outro ponto mais adiante e dizemos: este ponto será o fim do tempo. Assim, temos o primeiro ponto voltado para a eternidade passada e o outro voltado para a eternidade futura. Como descrever alguém que já existia nesse ponto de partida do tempo? Seria um ser eterno, pois no início do tempo nada mais existia, já que a matéria precisou do tempo para ser criada. Essa ideia foi compartilhada por personalidades bem conhecidas como Agostinho de Hipona e Albert Einstein. Agostinho afirmava que o mundo não foi criado no tempo, mas com o tempo. Em relação a Deus, ele explicava que os anos de Deus são simultâneos, não seguindo a sequência de dias humanos, mas sempre presentes. Einstein complementava essa ideia ao explicar que, segundo a teoria da relatividade, se toda a matéria desaparecesse, não haveria mais espaço ou tempo. Imagine uma estrada em que você busca o início, mas encontra apenas um grande vazio adiante. Nesse ponto primordial, encontramos o verbo. Na frase "no princípio era o verbo ser, conjugado como era no passado, pode também ser interpretado como estar. Chegando ao começo dessa estrada do tempo, quem encontramos lá? O verbo, que já estava presente por ser eterno, existindo antes mesmo da concepção dessa estrada verbal. Portanto, afirmar que Jesus, o Verbo divino, foi criado no início seria incorreto. Podemos entender que desde o princípio do tempo e da matéria, ele já existia. E qual era a sua atividade nesse momento? Ele estava envolvido na criação de todas as coisas materiais, como afirmado em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se ele é o Criador de todas as coisas, então como poderia ter criado a si mesmo? Isso é logicamente impossível. Colossenses também reforça essa ideia, explicando que, embora não possamos ver o Deus invisível, podemos ver sua manifestação visível na pessoa de Cristo. Colossenses 1:15-17 diz: "O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele." Observe que esta passagem também afirma que todas as coisas foram criadas por ele, o que logicamente exclui a ideia de que ele próprio foi criado. No entanto, há pensamentos que afirmam que ele foi criado na expressão primogênito de toda a criação. Nesse ponto, é importante fazermos algumas análises. Depois de Jacó tomar a primogenitura de Esaú, em Gênesis 27, ele precisou voltar ao útero de sua mãe e nascer novamente para se tornar primogênito? A palavra primogênito pode ter mais de um significado, incluindo o de ser o mais importante ou proeminente. Isso é evidente quando Davi é chamado de primogênito, mesmo não sendo o primeiro a nascer em sua família, como é visto em Salmos 89:20. Buscando no original em grego, a palavra grega é protótokos.
significando preeminência ou superioridade, e não de ser o primeiro a nascer. Portanto, ao examinarmos cuidadosamente as Escrituras, não encontramos nenhuma passagem que sugira que uma criatura tenha o poder de criar algo. A partir dessa análise, podemos concluir que Jesus, como o Verbo divino, é eterno e não foi criado, mas sim o Criador de todas as coisas. Que a paz do Senhor esteja sempre contigo, guiando seus passos e iluminando seus caminhos.